Durante mais de 20 anos formando corredores, eu desenvolvi uma forma específica de organizar o treinamento de corrida. Tudo que você vê nesse canal, cada orientação técnica, cada reflexão sobre comportamento, cada ajuste de perspectiva tem base teórica e prática. Não foi algo criado em um fim de semana, foi construído ao longo do tempo, com erros, com ajustes, com observação e, principalmente, com repetição. Hoje essa forma tem nome: Método Corrida com Longevidade. Se ele transcende a área técnica e alcança também o campo comportamental do corredor, como eu abordei no vídeo anterior, deixo o link dele aqui na descrição e em vários conteúdos aqui do canal. É porque minha formação nunca foi unilateral. Ela foi construída em múltiplas frentes, décadas como atleta, treinando e competindo em diferentes níveis, mais de uma década assimilando a expertise de um treinador de referência e de elite, troca constante de informações com treinadores experientes, observação direta de diferentes métodos aplicados a corredores de alto nível, estudo formal e contínuo da ciência do treinamento esportivo, dentro e fora da universidade. O método Corrida com Longevidade nasce dessa soma: experiência prática, observação crítica, base científica e formação humana. O método Corrida com Longevidade é uma estrutura de treinamento voltada para quem deseja evoluir na corrida sem comprometer a continuidade. Ele não nasce da pressa, não nasce de temas na moda, não nasce de tendências momentâneas. Ele nasce da observação de algo simples. Os corredores que permanecem ativos por muitos anos seguem princípios claros, mesmo quando não têm plena consciência disso. Ao longo do tempo, comecei a perceber um padrão entre os meus alunos: baixos índices de lesão, evolução consistente, expectativas bem ajustadas, continuidade real no processo. Foi nesse momento que veio o estalo, aquela percepção de que não era acaso. Tinha ali, em cada processo, uma estrutura de valor que não apenas funcionava, mas que ao mesmo tempo preservava os corredores. Funcionalidade e preservação passam a ser critérios centrais. Funcionalidade significa que o treinamento cumpre aquilo que promete, gerar adaptação real. Cada sessão tem propósito, cada estímulo tem direção e cada ciclo tem lógica. Não há carga aplicada por impulso, mas por necessidade fisiológica. O treino deixa de ser uma sequência de tarefas e passa a ser um sistema coerente. Funcionalidade é eficiência. Fazer o suficiente para evoluir sem desperdício de energético. Quando o processo é funcional, o corredor entende o porquê do que faz e evolui com consciência. Mas evoluir não basta, é preciso preservar. Preservação é a capacidade de crescer sem comprometer a integridade do organismo, é ajustar antes que a lesão imponha a interrupção, é respeitar limites biológicos sem abrir mão do progresso, é garantir que a performance de hoje não inviabilize o treino de amanhã. Preservar não é frear o desenvolvimento, é sustentá-lo. Sem preservação, qualquer evolução é temporária. Com preservação, ela se torna duradoura. Foi da combinação desses dois critérios, funcionalidade e preservação, que o método Corrida com Longevidade ganhou forma. Eu apenas organizei o que já se mostrava sólido na prática. Talvez você já tenha vivido algo parecido na sua profissão, quando identifica um padrão que funciona e decide organizá-lo de forma consciente. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu apenas sistematizei o que já se mostrava sólido na prática. E por que organizar um método? Porque sem método, o treino vira impulso. Impulso é quando o corredor decide aumentar o ritmo porque estava se sentindo bem naquele dia. É transformar um treino regenerativo em moderado, sem critério. É encaixar um tiro extra porque viu alguém fazendo mais forte ao lado. Decisões isoladas, movidas por sensação momentânea, que desorganizam o processo. Sem método, a carga vira exagero. Exagero é quando o volume cresce mais rápido do que a capacidade adaptativa permite. É acumular intensidade em sequência sem respeitar a recuperação. É acreditar que mais sempre é melhor. É ignorar sinais sutis do corpo até que eles se tornem lesão ou queda brusca de rendimento. O exagero funciona como um raio. Nós sabemos da sua força, sabemos do seu poder de arruinar, mas nunca sabemos exatamente quando, onde e com que intensidade ele vai atingir. Da mesma forma, o corredor que acumula carga sem critério pode até sustentar por um tempo,
mas o impacto chega, e quando chega, interrompe. Sem método, a evolução vira acaso, e acaso não sustenta a longevidade. Acaso é melhorar um tempo por empolgação, mas não saber explicar por quê. É ter semanas boas seguidas de interrupções inesperadas. É alternar entre fases de entusiasmo e fases de frustração. É depender da sorte biologicamente, em vez de estrutura planejada. O corpo tolera excesso por um tempo, mas tolerância não é adaptação. Correr por muitos anos exige estrutura, exige decisões conscientes, exige critério que não dependam apenas da motivação. E eu não estou aqui dizendo que você obrigatoriamente precise de orientação direta, tá? Muita gente consegue treinar por conta própria, mas treinar sozinho não significa treinar sem método. Mesmo quem se orienta sozinho precisa de critérios claros, parâmetros objetivos e capacidade de ajustar decisões com base em dados, não apenas em sensação ou empolgação. E eu vou te dar 2 exemplos reais. No ponto médio da minha carreira como atleta, eu já tinha experiência, bons resultados em nível nacional e representava uma equipe grande de atletismo. Em determinado período, treinava sozinho. Os estímulos estavam lá, a dedicação também. Mas o grande salto de qualidade veio quando eu submeti a organização da minha preparação a um treinador experiente. Perceba, não era falta de treino, era falta de organização estratégica do treino. Os estímulos existiam, o método ainda não estava estruturado. Em outra situação, já bem mais experiente como treinador e com o feeling bastante apurado, tive a oportunidade de treinar um atleta da minha modalidade que também era treinador e tão experiente quanto eu, e conseguimos excelentes resultados. Aqui não se tratava de diferença de conhecimento, tratava-se de ponto de vista externo, de alguém organizando decisões, de controle emocional sobre a carga, de referência técnica para validar ou ajustar cada passo da preparação. E em ambos os casos, o que fez diferença não foi a intensidade, foi estrutura. E isso reforça o ponto. Método não é dependência, é organização consciente do processo. Porque quando o treino depende apenas de percepção interna, ele fica vulnerável ao impulso. E impulso não sustenta a longevidade. O método corrida com longevidade organiza essas decisões, com um treinador ou sem treinador. Método é o que separa impulso de construção. Essa estrutura se sustenta em 5 fundamentos objetivos. Individualização profunda. Cada organismo responde de forma única. Gestão inteligente da carga. Treinar no limite fisiológico, não no limite do ego. Progressão estruturada. Evoluir de forma consistente, sem picos emocionais. Corpo como sistema de feedback. Dor é dado, fadiga é informação. Disciplina sustentável, motivação oscila, comportamento permanece. Esses fundamentos não são conceitos isolados, eles se complementam. E, quando aplicados de forma integrada, criam continuidade. De certa forma, e em muitos momentos, de forma direta, esses 5 fundamentos dialogam com os princípios clássicos do treinamento esportivo. E isso não é por acaso. Os princípios do treinamento não são ideias abstratas. Eles são construções organizadas a partir da fisiologia do exercício. São subordinados à forma como o corpo realmente funciona. Por isso, servem tanto ao atleta de elite quanto ao amador, respeitando, claro, os ajustes de proporcionalidade, de carga, volume, intensidade e contexto de vida. O que o método corrida com longevidade faz não é reinventar a fisiologia, é reorganizar esses princípios dentro de uma estrutura prática, aplicável e sustentável para o corredor comum. Não são frases criadas para soar bem, são fundamentos alinhados à biologia, à ciência do treinamento e à experiência acumulada na prática. O método corrida com longevidade prioriza 3 coisas: continuidade. Continuidade é a capacidade de permanecer treinando ao longo dos anos, não apenas das semanas. É organizar o processo para que ele sobreviva a oscilações da vida real. É respeitar ciclos fisiológicos e emocionais sem interromper a trajetória. É entender que pequenas pausas estratégicas evitam grandes interrupções forçadas. É pensar o treino como um projeto de longo prazo, não como um desafio momentâneo. Sem continuidade, qualquer evolução vira episódio isolado. Saúde
Saúde é o alicerce que permite treinar com qualidade e regularidade. Não se trata apenas de ausência de lesão, mas de equilíbrio sistêmico. Inclui sono, recuperação, estabilidade emocional e integridade estrutural. É reconhecer que performance sustentável depende de organismo funcional. É ajustar o treino e o calendário de provas antes que o corpo seja obrigado a impor limites. Sem saúde, intensidade vira risco e progresso vira regressão. Evolução consistente. Evolução consistente é progresso construído com método e critério. É avançar respeitando a capacidade adaptativa do corpo. É substituir impulsos por progressões planejadas. É crescer milímetros quando o ego quer crescer metros. É aceitar que picos emocionais não sustentam performance duradoura. Sem consistência, o corredor alterna entre entusiasmo e frustração. O método corrida com longevidade não é contra a performance. Ele apenas organiza a performance dentro de critérios biológicos e estruturais. A meta é o aluno quem decide. Pode ser completar uma prova, pode ser baixar o tempo, pode ser competir em alto nível dentro da sua categoria. A partir dessa decisão, eu deixo claro duas coisas: as reais possibilidades dentro do seu contexto atual, o nível de empenho necessário para sustentar essa meta. Isso ajusta expectativas sem promessa de resultados imediatos, construindo resultados duradouros, porque performance não é desejo, é consequência de capacidade mais dedicação mais o tempo. Quando expectativa e realidade caminham alinhadas, o treino ganha clareza. E clareza reduz frustrações. Performance é uma escolha, mas longevidade é uma condição para que ela continue existindo. Eu treino corrida, mas eu formo corredores conscientes. O método corrida com longevidade é a formalização disso. Nos próximos vídeos eu vou apresentar cada um desses fundamentos com profundidade, porque método não se resume a uma frase, ele se aplica no processo. Se você quer continuar correndo por muitos anos, com inteligência e com consistência, essa série, com esse vídeo e os próximos 5, é para você. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo para uma maior distribuição dele e não deixe de se inscrever no canal para chegar muito mais informação para você. E nos vemos no próximo.